O tema do nosso encontro Psi de hoje ainda gera muita discriminação. A gente vai falar de loucura. É um assunto muito complexo, né? Como é que você explica a loucura? Das dificuldades humanas, talvez a mais complexa de toda seja esta coisa chamada loucura. E começa porque a loucura nós costumamos enxergar no outro e não em nós mesmos. De fato, é uma dificuldade humana, eu estou chamando de dificuldade para não rotular como uma doença, e essa dificuldade é extremamente complexa. São milhões de causas que levam a esse comportamento chamado de louco. E, ao mesmo tempo, os sintomas, as manifestações dessa dificuldade humana são muito variadas, numa gama enorme de variações. Então, daí ser muito complexo essa temática. Agora, diria também que este tema ele está acompanhando a história. Por exemplo, a loucura é extremamente influenciada pelo ambiente socioeconômico, cultural e histórico. Isso quer dizer que o que é considerado louco numa época não é em outro momento, e vice-versa. Para ter uma ideia, existe uma doença que no passado era chamada de malus demoníacos, ou seja, o mal do demônio, como se a pessoa tivesse sido possuída por alguma entidade, um demônio, que estivesse tomando o seu corpo e o seu comportamento. Mais tarde, as populações cresceram e se reuniam em praças públicas. E nessas praças havia muitos comícios. E de vez em quando alguém passava mal em tal comício. Aí essa doença que era chamada mal do demônio virou malus comicialis, ou seja, mal do comício. Como se o comício fosse o gerador daquela questão que alguém vivia naquele momento. Hoje, essa dificuldade, primeiro que ela não é loucura, é uma doença neurológica cujo nome é epilepsia. Hoje, ninguém enxerga um epilético e o vê como alguém possuído pelo demônio, a não ser em algumas culturas mais tribais. Isso se verifica, então, que o conceito de loucura ele tem toda uma marca histórica, social, cultural e econômica. De fato, a nossa sociedade precisa mais cuidado, mais atenção para com essa manifestação, que de fato existe. As causas são muito variadas, podem ser orgânicas, mas podem ser, e são na maioria, vivenciais. Então, veja, são questões de vivência, uma relação dificultosa com os pais, uma relação dificultosa com a escola, com a não capacidade de poder suprir a própria existência. As questões humanas do ciúme, da inveja, da posse do outro, tudo isso gera dor vivencial, que em algumas pessoas pode gerar um comportamento disruptivo e chegar a ter o nome de loucura, mas que na verdade é uma dificuldade humana fruto do próprio existir do homem. E em qualquer fase da vida a gente pode desenvolver, a pessoa pode desenvolver um certo grau de loucura. Existem várias formas a loucura, né? Desde o nascimento, com uma manifestação, por exemplo, do autismo, até a velhice, uma coisa mais orgânica chamada demência senil, onde a gente perde memória, senso de orientação espacial, pessoal, enfim. Acontece com todas as classes sociais, acontece com todas as etapas etárias, em todas as raças, todos os credos, mas o que é importante a gente perceber assim, uma grande parte do que é chamado loucura não é de fato loucura. É apenas uma dor humana que com amor, com carinho, com dedicação e com apoio, a pessoa pode se livrar dela, pode sair dela. É incrível que dentre as próprias pessoas doentes, historicamente, os loucos são discriminados mesmo dentro dessas categorias das pessoas doentes. Hoje um pouco menos, mas antigamente nem as pessoas com hanseníase, que era chamada de lepra, queriam ficar perto dos loucos, porque se dizia, bom, eu sou portador de hanseníase, lepra, mas eu não sou louco. Então, encerrando, eu diria assim, amor, cuidado, carinho.
Hoje, o que a gente vê é muito mais a falta de amor, de atenção, de carinho e falta de condições socioeconômicas do que loucura de fato. E a loucura de fato, a gente pode dar o braço, dar a mão e, junto com a pessoa, tentar trazê-la de volta para onde ela possa ser um pouco mais feliz. Aproveita então e deixa seus contatos. O telefone do nosso consultório é 3225-6683 e o e-mail é antonio.elmo@globo.com. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.